Vamos lá, galera, aula 14, Shank Tutoriais. Quem tá gostando, dá um like nos vídeos aí. Quem não está chegando agora, dá uma voltada aí, vê desde o primeiro vídeo, alguma coisa do tipo. Aí se vocês tiverem dúvida, só postar em algum dos vídeos ou mandar e-mail, tá? Pro e-mail que eu já mostrei em outras videoaulas, na passada inclusive. Eu vou até postar agora também, ver se eu boto em algum lugar aqui em algum canto aqui do vídeo o e-mail para vocês tirarem dúvidas, tá? Mas aí pode postar no vídeo também que tá tranquilo. Se inscreva no canal, divulguem e vamos lá. A gente tinha falado que nessa aula a gente ia falar do Java, na verdade dos componentes do XML, referenciar eles no Java, correto? Então, além disso, ainda vou fazer uma coisa a mais aqui. Vou só dar uma definição dos principais componentes do framework, tá? E na verdade eu já até falei de um deles. Eu vou trocar a ordem aqui, porque nesse curso para falar a verdade, eu não sei se eu vou abordar services, broadcast receivers e content providers, mas esses dois aqui eu vou abordar com toda certeza, tá? E pelo menos não todas as possibilidades do intent, mas criar uma ligação entre atividades com certeza a gente vai fazer. E vocês vão entender o que é exatamente o intent e uma activity, tá? Activity é basicamente a tela, que eu já tinha falado para vocês, tá? Ela é a interação com o usuário. Então, se tiver botão, tiver texto, tiver um campo para inserção de texto, um spinner, tá? Vocês vão saber exatamente o que é cada componente com o passar do tempo. E agora a gente vai trabalhar com os básicos, tá? E essa aula vai ser bem curtinha, não sei quanto tempo exatamente vai demorar, mas vai ser essa teoria aqui e a gente vai referenciar basicamente todas as views, essas views aqui embaixo, a gente vai iniciar elas no Java. Aí as que não corresponderem ao nosso XML vai acusar um erro porque elas não existem, lá não vai ter o ID dela, que a gente, para cada view a gente atribui um identificador. Como ela não vai existir no meu XML, vai acusar um erro no meu Java, né? Mas a gente vai ver isso com maiores detalhes. Vamos lá. Principais componentes. O primeiro componente é a atividade, que a gente já sabe o que é. O intent, ele é uma classe que quando você pode pegar um objeto dela para iniciar os demais objetos. Iniciar uma atividade, iniciar um serviço e iniciar um receiver, tá? Para criar uma nova atividade ou service ou esses receivers, você tem que ter esse objeto, tá? Então é uma classe que você instancia um objeto e a partir desse objeto você pode trabalhar com esses outros componentes. O service é uma tarefa que rola em background, são longas, demoradas, e basicamente servem para não atrapalhar a aplicação. Elas rodam em background para ter um paralelismo aí faltou a palavra agora, paralelismo de processamento. Acho que é essa a palavra. O Broadcast Receivers é uma resposta aos eventos do sistema. Por exemplo, que nem eu botei o exemplo aqui, a localização de um GPS ou uma informação de bateria acabando, é um Broadcast Receiver. E por último, o Content Provider, que é um gerenciador e organizador de dados de uma aplicação. Isso sem mencionar inicialmente a interação com outras. E quando existe a interação com outras pessoas, o Content Provider também consegue compartilhar esses dados de forma estruturada, tá? Então aí o acesso de dados fica estruturado aí quando existe esse compartilhamento de dados entre aplicações. Se você está fazendo uma aplicação e quer compartilhar com outras aplicações aí, seja lá quais forem, utilizar o Content Provider é uma ideia interessante, tá? Então esses são os principais componentes. As views, que eu tinha dito para vocês que view era tudo, né? Tudo que estava na tela é view. Eles também chamam, isso aqui é view, você vai ouvir também chamando de componente.
vai ouvir chamando também de widgets, enfim. Eu vi lá, não lembro exatamente aonde, que tudo é view, né? E no caso aqui, como é que eu não vou chamar o text view de view se o próprio nome dele já diz que ele é uma view? Então isso aí é basicamente, você tem que saber usar, tá? E se é view ou não, eu digo assim, tudo que tem na tela é view. Edit text, text view, button, checkbox, radio button, tudo é view, tá? Aí, por exemplo, se a gente for pensar, linear layout, que ele agrupa, né? Eu posso ter 3 edit text, 3 text view dentro, um botão, um checkbox, um radio button dentro do linear layout, né? Então, na minha concepção, um layout, um XML, por exemplo, ou um linear layout, tá? Ele é um view group, que você pode ter uma ou mais views dentro dele. Mas aí o conceito de view varia muito, então eu vou dizer para vocês que aí eu posso botar aqui views, componentes, que são os nomes que vocês vão encontrarem. Vão encontrar aí quando vocês estiverem estudando Android, tá? Widgets. Bom, então é isso. Aí, e com relação aos outros layouts, que eu só falei do linear, né? Com relação aos outros layouts, eu vou, conforme o tempo for passando aí, eu vou, dependendo daqui pra frente, eu faço uma aula aí com exemplos de relative layout, frame layout e table layout, tá? E a título de curiosidade, eu usei bastante table layout e linear layout no TCC, que eu fiz uma aplicação que trabalhava com os resultados do Campeonato Brasileiro e exibia resultado de jogos, exibia a tabela dos jogos, os jogadores que eram artilheiros, enfim, eu usei muita tabela, então precisei do table layout. E eu usei também muito aquela questão dos pesos lá. Então, linear layout por fora às vezes, botando uma tabela dentro, fiz uma intercalação de layouts. E vocês vão ver também lá na frente, aqui eu já vou até antecipar, acho que eu programei para a aula 16, mas não sei se vai ser na aula 16. O linear layout e o table layout são o que eu falei. Linear layout é aquele que a gente está trabalhando, e o table layout é esse negócio de criar tabelas, ok? E como são criadas a gente vai ver quando eu estiver fazendo essa videoaula. Não sei se vai ser 16, 17, por aí. E o relative layout é basicamente, por exemplo, você tem um linear layout fora. Eu vou dar só as teorias bem rapidinho, tá? Depois eu vou dar a teoria lá na aula, a gente vai dar a teoria com a prática. O relative layout ele é um posicionamento relativo do componente que está dentro da tag maior. Por exemplo, você tem um linear layout, tá? Aí dentro você decide botar um relative layout. Então, se você botou tudo para ficar uma ali em cima da outra, aí você bota, por exemplo, relative layout, relative layout, relative layout. Aí vai ficar assim: linear, relative, 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 ok? Então aqui dentro você bota um texto, tá? Vou botar só um texto, eu não vou me alongar muito não. Então isso aqui, você vai pegar os parâmetros relativo a esse pai aqui, ó. Esse primeiro relative layout aqui. Ok? Então, e esse aqui, se fosse também, esse linear fosse um relativo, esse relative layout seria filho desse aqui. Então é tudo na hierarquia, ok? E o frame layout, ele basicamente ele renderiza aí uma imagem, tá? Ele é para ter um componente, apenas um elemento. E se tiver mais de um elemento, ele vai meio que sobrescrever aí, dependendo de como for. Ele vai sobrescrever os elementos parcialmente ou totalmente. Então é isso de teoria. Deixa eu ver o tempo aqui que acabei demorando demais. 9 minutos. Vamos por aqui para a prática, tá? O main.xml ele tem 2 text view, um edit text, tá? Dois textos, um campo de inserção de texto e um botão. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro aqui a gente fez um create, um start, tal. Aqui a gente pegou o método da superclasse, tá? Aí aqui a gente configurou que a gente queria esse layout aqui para essa classe. Depois de configurar lá, o que a gente precisa fazer? O que tem nessa main.xml? Lá a gente viu que tem um text view, né? Dois text view, um campo de texto,
e um botão. Aí como é que a gente faz isso aqui? Então a gente vai começar assim. Text View. Ctrl espaço aqui para ajudar a gente. Text View, vou botar TV. Aqui o nome não precisa ser igual lá, viu, galera? Isso aí indifere, tá? Isso aí não precisa ser. Mas aqui tem que ser um nome que você consiga identificar rápido. Então, como eu só vou ter um Text View aqui para exemplo, vou botar assim. A gente tem que fazer creio que o nome disso seja cast. Posso estar falando besteira, mas é assim que a gente vai referenciar. Aí aqui a gente vai ter que buscar, entre aspas, o ID do elemento que a gente está querendo referenciar aqui. Porque para a gente poder trabalhar com aquele text view lá, por exemplo, vamos fazer uma coisa bem simples. Se a gente quisesse, por exemplo, mudar Chunk Tutoriais Projeto 1, a gente quisesse alterar esse texto para Projeto 2, tá? A gente poderia alterar isso dinamicamente no código. Mas a gente só pode trabalhar isso se a gente vier aqui no código. Qual que é o ID dele? A ID dele é TV título chunk, tá? Então se ele é TV título chunk, a gente sabe que tudo que a gente fizer no XML vai para o R, tá? Então tudo que a gente for referenciar no Java, a gente vai ter que botar r.layout, r.id, r.color, tá? Tudo é baseado no R. Porque o R ponto qualquer coisa é o nosso R. Também existe um R do Android, tá? R, deixa eu ver aqui, R Android, é Android R. R.id, isso, R.id. Bom, o nosso R é esse aqui, ó, R.id.tv. TV, vamos ver aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso, tá? Do Android tem como fazer também, mas o correto agora é a gente buscar o nosso ID, tá? Então, esse aqui é TV título chunk, ok? Eu vou botar até TV título pra gente não se alongar aqui, não ficar um nome muito feio. E TV e-mail, tá? Text view e e-mail. A gente já fez os dois text view, tá? Edit text é T. A gente faz um cache o cache para todos, tá? Porque esse find view by id aqui, ele não tem o tipo, tá? Então a gente tem que fazer o cache aqui para ele poder achar o id e colocar nessa variável do tipo text view, do tipo edit text e tudo mais. Se a gente não botar esse cache aqui na frente do find view by id, a gente não vai conseguir declarar, ok? Não vai conseguir trabalhar com essas variáveis. r.id.et tá aqui. Que nem eu estava explicando nas aulas anteriores. Aqui vai ter um monte de opção, porque o framework já traz algumas coisas no R que não traziam antigamente. Inclusive na época que eu fiz o TCC não tinha muita... Você botava aqui, só aparecia os IDs que você tinha declarado. Era bem basicão mesmo. Não tão básico, mas enfim, não era tão... E não tinha fragmentos e tudo mais. Então eu estou fazendo aqui tudo pelo ID, ok? r.id.btn. Então aqui a gente referenciou todos os 4 que estão lá. Aí você vai me perguntar, mas aqui, quando você mostrou text view, não sei o que, e o checkbox, e o radio button, e o spinner e o image view, é a mesma coisa. Só que nem eu falei, não tem lá no layout. E não tendo lá no layout, como é que eu vou usar? E lascou. 14 minutos, tá? Então aqui eu só vou parar o vídeo aqui rapidinho, vou declarar, vou mostrar pra vocês que é a mesma coisa, só que vai dar erro, tá? Porque não tem no layout, mas eu volto aí daqui. Então galera, só pra mostrar aqui pra vocês, eu dei um Ctrl Shift O, que nem eu falei pra vocês, podem botar na mão, claro. Mas eu dei o Ctrl Shift O, é que aparece Android, Widget, aí vem cada um, tá? Que nem eu falei pra vocês, vocês vão achar como várias definições. Mas aqui no próprio Android traz a biblioteca aqui como Widget, então trata aí View como o layout e o Widget são os componentes, ok? Então é isso. Aí eu fiz aqui, os 4 que estão no meu layout vão ser reconhecidos, porque eles existem, eles têm ID, ok? E os que não têm ID vão ficar aqui, ó. Checkbox cannot be resolved to a variable. Desculpa aí o inglês. Mas enfim.
ele não pode ser considerado variável porque ele não está no layout, então ele não vai ser reconhecido, mas ele está declarado correto, todos com cache e tal. Não tem tratamento algum, tá? Na videoaula que vem a gente vai tratar um eventozinho básico nesse botão aqui. E é isso, a aula já ficou grande, é isso aí. A gente se vê na aula que vem, falar um pouquinho mais sobre a programação mesmo, tá? Um abraço, até a próxima.